Já faz bastante tempo que o ouro vem chamando a atenção, atingindo as máximas históricas em mais de $2.900 por onça, o que chama a atenção de o porquê tudo isso, né? E o ouro é um dos ativos mais interessantes e também misteriosos, e nesse exato momento vivendo aí um capítulo como se fosse uma teoria da conspiração, né? O mais próximo possível disso, agora com o novo governo Trump e as várias ações que estão sendo feitas. Então o que eu quero chamar a atenção foi de um assunto que vem sido discutido há bastante tempo, que são as reservas dos Estados Unidos. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas recentemente o Elon Musk chamou a atenção no Twitter ao perguntar, né, ao insinuar, não, peraí, as reservas elas são auditadas todos os anos, não? Meio que trazendo a atenção do público usando a sua plataforma para se perguntar se não vale a pena agora fazer uma auditoria mais detalhada, que não vem acontecendo desde os anos 70, praticamente 50 anos, não temos uma auditoria das reservas oficiais dos Estados Unidos para saber quantas toneladas de fato existem. E o que eu quero passar hoje é um post feito no X de uma pessoa chamada Josh Philip Fair. Eu vou colocar aqui na descrição como fonte. Ele é o fundador e o CEO da Scottsdale Mint, ou seja, né, que faz ali barras de ouro da marca Scottsdale. E ele criou um vídeo, aqui eu não vou dizer, eu não consigo confirmar se o que ele está falando é verdade, mas ele viralizou na internet, então eu só quero transmitir a informação para que você possa fazer sua própria investigação, mas é bastante interessante o que ele falou. Então, no caso, existe um grande movimento que vem acontecendo, você até pode comprovar no mercado internacional de ouro, que é o COMEX, de uma grande movimentação de barras de ouro que estão sendo transportadas nesse exato momento da Europa, principalmente Londres, indo em direção aos Estados Unidos. E não é somente Londres ou nem somente alguns países da Europa, mas também da Ásia. Singapura vem tendo ali, segundo a Bloomberg, uma movimentação que não se via pelos últimos 3 anos, e também uma grande movimentação feita ali pela Coreia do Sul ao parar de vender barras de ouro e prata, segundo essa reportagem, né, que ele fez ali no Twitter de forma autônoma. O mais interessante é que ele diz estar muito próximo a fontes que fazem parte ali de toda a malha aérea, onde você tem um transporte de carga extremamente alto e frequente de voos, principalmente, né, quando você tem voos de passageiros, voos civis, você usa o compartimento de carga deles para poder levar ouro também, entre outros materiais. E, segundo ele, vários aviões de Londres para Nova York estão sendo enviados ali com praticamente 4 toneladas de ouro por avião no departamento de cargas. E isso desde antes do Natal do ano passado. Isso é mais interessante ainda, né? Dando a impressão de um movimento mais coordenado, mesmo antes ainda do Trump ser eleito. Agora, como o final do ano passado foi bastante, obviamente, sazonalmente os voos vão lotados, e obviamente que tem as bagagens dos passageiros, aquele voo que estivesse lotado só mandaria 2 toneladas. E nos mercados, ele também viu um aumento enorme do prêmio que é cobrado no ouro para ser transportado aos Estados Unidos. Então você está percebendo uma grande movimentação e disparidade do preço. Agora, existe uma grande narrativa que é falada, ele inclusive cita isso no vídeo dele, dizendo que ele achava que era somente por conta de uma antecipação do mercado para o receio de tarifas e possíveis escaladas de sanções, ou mesmo alguma coisa um pouco mais grave, alguma coisa bélica, inclusive, que não permitiria que esse ouro pudesse ser movimentado após um grande conflito, levando em consideração que o ouro é um ativo no qual você consegue ter a custódia de um país em outro país. Isso é comum, né? Você fazer uma terceirização de custódia para outros países. Só que você percebe uma repatriação extremamente grande. E ele viu que, na verdade, somente essa conta do receio, né, de tarifas, etc., não consegue justificar um movimento tão grande de barras de ouro. E aí fica a pergunta que ele fez. Será que eles estão trazendo ouro, obviamente, para alguém? Seria esse alguém o governo americano? Então já fica a primeira pergunta que ele deixou ali no ar.
outras coisas são bem interessantes também que ele levou em consideração. Esse aqui acho que talvez seja o podcast mais teoria da conspiração que eu tenho feito nos últimos tempos, onde, segundo ele, o Trump também fala sobre a era dourada, né, o Golden Era, né, a nova era dourada dos Estados Unidos, trazendo um pouquinho, né, sempre essa pegada do ouro. E também se tem a grande discussão de fazer a remonetização do balanço do governo americano, porque até então, quando você conta as reservas oficiais do país, elas têm um valuation de $42 por onça, o que não chega nem perto dos $2.900, que é o valor de mercado da commodity que se vê hoje. E aí tem aquela grande discussão na negociação que está sendo feita agora, principalmente para lidar com a dívida americana de 36 trilhões, se esse tipo de reavaliação consegue ser feita no ouro dos Estados Unidos, e obviamente que afetaria o mundo inteiro, afinal de contas, bancos centrais ao redor do mundo vêm comprando ouro de forma gigantesca, principalmente a China, inclusive outros países, fazendo com que isso possa mudar completamente a história desse ativo e também em relação ao resto do mundo. Será que eles vão querer usar isso como uma nova reserva? Faz parte da reserva estratégica? E qual que é o grande medo, né? Algumas pessoas, a maioria, acha que são os Estados Unidos tentando, antes que se entre ali, né, o Elon Musk, ele até sugeriu em tweets entrar nas reservas, que é chamada de Fort Knox, para poder até fazendo um streaming ao vivo na internet para poder ver. Claro que isso é tudo bastante midiático, né? Chamando a atenção do mundo inteiro para as reservas de ouro dos Estados Unidos e mostrar ao vivo para o mundo inteiro ver quanto que os Estados Unidos têm. Então a gente que está na era da rede social, dos memes, do streaming ao vivo, do controle de mídias sociais, né, da narrativa, então fica sendo extremamente interessante ver a cena dos próximos capítulos, e não preciso nem dizer que isso cria uma incerteza tão grande que ninguém tem ideia agora do que vai acontecer, não somente com o movimento dos mercados, mas mesmo com esse ativo mesmo, como o ouro, que vem chamando tanta atenção. Pode explodir mais ainda, pode ter um revaluation, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Além disso, você tem a Judy Shelton, né, que faz parte ali do governo americano, que sempre teve uma proposta muito forte em relação ao ouro. Ela sempre foi uma grande defensora do ouro e também de levar novamente o sistema do dólar para um padrão ouro. Então, uma outra discussão que vem trazendo o ouro cada vez mais perto ali do foco do governo Trump 2.0, se pudermos dizer assim. O nome dele, o Josh, que fez esse vídeo que eu vou passar para vocês aqui na descrição do nosso podcast, ele também falou algumas coisas interessantes, né? Que algumas das barras mais antigas que se tem na reserva, elas tinham pesos diferentes e purezas diferentes, então talvez você tenha que fazer um refinamento, mas o peso em si, pelo menos o volume ali, seria mais ou menos o mesmo, né? Se você trouxer para os padrões de hoje do mercado de ouro. Mas ele está tentando ali ligar os pontos. Então, muito interessante, né? Eu não consigo confirmar tudo isso, mas eu daria uma olhada bem de perto em relação ao movimento COMEX. Você vê várias discussões acontecendo hoje no Twitter, etc. Só que sempre ali juntando as peças. E como sempre, né? Da mesma forma que o sistema euro-dólar é um grande buraco negro, você só consegue ver baseado nas narrativas, mas principalmente ali nos sintomas, né, de faltas, escassez de algumas coisas, você também vai ligando os pontos em relação a isso. Então vamos ver o que vai acontecer. Somente mais um fator de incerteza que traz para o mercado, que obviamente deixa isso muito mais volátil, mas com certeza também muito mais interessante.